Vamos falar sobre esse assunto que movimentou o fim de semana, vai movimentar os próximos dias, quem sabe os próximos 4 anos, em Américo Martins, nosso analista de internacional. Bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, uma excelente semana para você e todos que nos acompanham. Bem, vamos lá, Carol, Américo. Sem dúvida nenhuma nós vamos... Desculpe. Não imagina exatamente esse ponto que a gente ia trazer aqui para a tua análise. É porque apesar desse acordo que a gente está vendo, desses recuos, a gente tem uma crise diplomática que está instalada. Sim, sem dúvida. Vamos dar um passo atrás e estabelecer alguns fatos. Eu tenho dito que a melhor forma de analisar o governo Trump, ele é analisar os atos do seu governo muito mais do que as palavras. Os atos é que importam. E nós vamos passar 4 anos falando de crises, de problemas e tentando sempre focar nos atos, nas ações. Primeiro ponto, os Estados Unidos têm regras, como qualquer outro país, para quem quer entrar no país e morar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que, sim, recebe imigrantes determinados e a partir de determinadas regras. Se as pessoas não estão cumprindo essas regras, cabe às autoridades americanas decidir se elas devem ser deportadas ou não. Isso vale para qualquer país. Brasil, Paraguai, Portugal, aqui o Reino Unido. Todos os países têm soberania, definem suas regras. Se as pessoas estão ilegais, podem sim ser deportadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente Donald Trump fez a questão da imigração como principal ponto da sua campanha eleitoral, que o levou à Casa Branca. Então ele vai sim adotar políticas para a deportação em massa de pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Terceiro ponto, nos últimos anos a gente viu uma explosão de pessoas entrando nos Estados Unidos de forma ilegal. Até aqui, tudo bem, tudo perfeito, é isso, é assim que a coisa funciona. A partir daí, quando o governo americano define que essas pessoas vão ser deportadas, é preciso definir como vai ser esse processo. E, obviamente, é preciso ser respeitado os direitos dessas pessoas e também a dignidade dessas pessoas. Então, essa questão de deportar as pessoas algemadas, com os pés amarrados e em aviões militares, funciona muito mais para as redes sociais e para o presidente Donald Trump dizer que está agindo e cumprindo uma promessa de campanha. Carol, há décadas, literalmente, estou entregando a minha idade aqui, há décadas eu viajo entre o Reino Unido e outros pontos da Europa para o Brasil e vice-versa. Já morei aqui por muitos anos, também no Brasil, sempre estou viajando em direção ao Brasil. Aqui da Europa, praticamente todos os voos que eu embarco têm um número determinado de pessoas que estão sendo deportadas. Você pode simplesmente prestar atenção no que está acontecendo. São as primeiras pessoas a entrar no voo, antes inclusive dos alto-falantes do aeroporto anunciarem que aquele avião vai sair. Tem oficiais da imigração que acompanham essas pessoas, ninguém está algemado, ninguém está sendo exposto. A dignidade dessas pessoas, que até estão erradas, entraram ilegalmente no país, aqui no Reino Unido, por exemplo, está sendo preservada. O governo britânico aqui, por exemplo, deportou no ano passado um número até grande de brasileiros e usou pela primeira vez voos fretados para isso. Nós ficamos sabendo semanas depois sobre o que estava acontecendo. O Itamaraty e os embaixadores aqui no Reino Unido, por exemplo, sempre trabalharam para evitar esses voos apenas com pessoas deportadas. Por quê? Para manter a dignidade dessas pessoas. Elas não precisam ser expostas. O governo americano resolveu não fazer isso. Isso é uma política que já existia, é importante a gente colocar isso também no governo Biden, e é desnecessário e indefensável essa coisa de usar aviões militares ou algemar as pessoas. Não precisa se fazer isso, não se precisa fazer isso e também não se pode expor as pessoas dessa forma. Aí entra o terceiro ponto, que é a posição do Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que corretamente defendeu a dignidade dessas pessoas e depois ameaçaram essa guerra comercial entre Colômbia e Estados Unidos e, felizmente, os dois lados voltaram atrás. Por quê? Porque os dois lados teriam a perder. 34 bilhões de dólares foram movimentados entre os dois países que têm um acordo de livre comércio. Então, é muito melhor fazer as discussões através dos meios diplomáticos, dos meios normais de conversação entre o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia e a Secretaria de Estado norte-americana, sem a necessidade de uma guerra comercial para resolver um problema que existe, esse número enorme de pessoas ilegais nos Estados Unidos.
Américo Martins, nada como contar com a experiência aqui do Américo, contextualizando para a gente o que está acontecendo. Daqui a pouquinho ele volta para conversar mais aqui no Novo Dia com a gente.